Glória a Deus. A paz de Cristo, amém, amados? Não existe nada melhor. De quê? Do que ser amigo de Deus. Caminhar seguro na luz. Desfrutar do seu amor. Ter a paz no coração e assim receber a grandeza paz, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus. Meu bom pastor. Amém, amados? Eu não sei para quem Deus quer falar agora, mas escute bem, não coloque ponto final onde Deus coloca uma vírgula. E também não coloque uma vírgula onde Deus coloca um ponto final. Amém? Vamos nessa, em nome de Jesus? Vamos caminhar aqui, deixar o Espírito Santo nos conduzir. O Marcão é muito generoso quando ele fala a meu respeito, mas Deus é que me conhece de fato e sabe que de mim mesmo nada posso, nada tenho, nada sou, mas a amizade de Deus é que nos constrange. Ele nos atraiu a Ele por graça, por bondade e misericórdia. E a bondade e misericórdia, ela não é um benefício que nós temos para que a gente viver de qualquer maneira. Ao contrário, Paulo escreve aos Romanos dizendo que a bondade e misericórdia de Deus, elas é que nos conduzem ao arrependimento. Então percebe que a bondade e a misericórdia não é para a gente fazer o que a gente quer. A bondade e a misericórdia é para nos conduzir num caminho de arrependimento. Amém? E o arrependimento, que é no grego metanoia, é a soma de duas palavras, vocês já sabem disso. Meta e noia. Meta, direção, orientação. E acerca da orientação e da direção, nunca vai nos faltar. Às vezes pode faltar a solução para o problema que você vive, porque às vezes Deus não vai te dizer ou te dar a solução que você quer, mas você nunca ficará sem direção. Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, você não vai ficar sem direção. Amém? É importante entender isso. Então, meta, direção, orientação. E noia, você já sabe, né? Noia, mente. Então, arrependimento é ter uma vida orientada por Deus, restaurada a tua comunhão com Ele, através do seu Filho, Jesus Cristo. Amém, amados? Por isso que nós cantamos que não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Amém? É sobre isso que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa noite, acreditando piamente na voz do Espírito Santo. Eu posso até estar enganado, mas o Espírito Santo não. E Ele vai falar ao teu coração. Aliás, já está falando ao teu coração. Eu creio piamente desta forma. Amém? Bom, queridos, eu não sei quantos de fato aqui me conhecem há mais tempo, né? Porque eu, como caminho com o Marcão aí já
desde 99, foi quando eu cheguei aqui em São Paulo. Eu sou um carioca do papo amarelo e do pé roxo. Viu? Olha o chiado, né? Eu lembro que uma vez os irmãos aqui em São Paulo ficavam brincando comigo porque eu falava Jesus. E aí falou assim, Jesus não tem IS, é Jesus. Por que você fala Jesus? Falei, porque eu tenho intimidade com ele. E os irmãos ficavam pegando no meu pé, né? É bolacha, não é biscoito. Eu falei, ô Jesus. Ah, Jesus de novo, não é com IS. É Jesus, fala comigo, Jesus. Né? Não, os paulistas que falaram para mim, tentando me ensinar eu falar Jesus. Né? Enfim. Mas eu cheguei aqui em 99, fui enviado pela igreja do Rio de Janeiro para cuidar de um casal que havia se convertido numa festa de casamento lá no Rio de Janeiro, num casamento que nós celebramos. E esse casal se converteu, sentado à mesa, comendo bolo, tomando um guaraná. Eles entregaram a vida a Cristo, mas moravam aqui mesmo, no Rio de Ramos. E então eles pediram para que nós pudéssemos não abandoná-los, e sim cuidar da vida deles. E nós já andamos e caminhamos no discipulado desde 1987, quando nós recebemos ali um livro de presente chamado O Discípulo, de Juan Carlos Ortiz. Convido você a procurar esse livro e ler. Você que quer ser um discípulo de Jesus, é importante que você leia, sobretudo, a Bíblia, mas também esse livro vai ajudar a apontar para você caminhos. E assim nós recebemos esse livro, então, desde 87, cremos que a Igreja de Jesus ela precisa trabalhar no discipulado, ser e fazer discípulos. Só pode fazer quem é. Às vezes, alguns pastores amigos ficam preocupados porque na congregação alguns não estão fazendo discípulo. E eu falo assim, primeiro você tem que saber se ele já é. Porque você não se torna um discípulo automaticamente quando você se converte. Ser discípulo é uma escolha. Você tem que querer ser discípulo. Quando você pega e estuda o tema, você vai ver na Bíblia que a palavra crente, ela aparece 17 vezes na Bíblia. A palavra evangélico não aparece nenhuma vez. E está na moda ser evangélico, né? Você é o quê? Eu sou evangélico. Não sei se você já respondeu assim. A palavra discípulo aparece 266 vezes. Qual era a ênfase de Jesus e dos apóstolos? Ser crente, evangélico ou discípulo? Discípulo. Agora, como eu disse, você não se torna um discípulo quando você vem para o meio da igreja. Você se torna um discípulo quando você decide negar a si mesmo, renunciar a tudo quanto possui, tomar a cruz e seguir Jesus. A base, amado, de toda a relação com Deus é essa. É Jesus se tornar Senhor da sua vida. Porque não dá para você seguir a Jesus continuando fazendo a tua vontade. Porque o reino de Deus, ele está relacionado à vontade de Deus. Por isso que muita gente está no meio da igreja, mas a vida não avança. Por que não avança? Porque não se tornou um discípulo. Não fez essa escolha. E essa escolha só você pode fazer, o pastor não pode fazer por você. Jesus diz lá em Mateus 5, né? Fala, grandes multidões acompanhavam Jesus. E de que era composta essas multidões? 3 tipos de pessoas. Os crentes da época, os religiosos da época e também os discípulos. Aí Jesus vira para essa multidão e diz assim, ó, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Renuncia tudo quanto você possui, tome a sua cruz e siga-me.
Olha que coisa tremenda. Aí você se torna um discípulo. E nós falávamos isso já desde 87 e aplicávamos isso na vida da igreja, quando esse moço, então, pediu que ele queria ser discipulado. E como nós não conhecíamos ninguém aqui em São Bernardo, na verdade, a gente nem tinha esse desejo de expandir a obra, de ir para fora. Não, a gente estava ali no nosso feijão com arroz, no Rio de Janeiro, né, cuidando de algumas pessoas, discipulando algumas pessoas, aprendendo, sendo discipulados e discipulando também. E até que nós começamos a vir aqui em São Bernardo, e esse casal ganhou um casal para Cristo, porque discípulo dá fruto. É importante entender isso. Todo discípulo precisa gerar discípulo. Não é gerar crente, nem evangélico, tá? Nem religioso. É gerar discípulo. E aí esse casal ganhou um casal, e aí formou um grupo de 7 pessoas que queriam ser discipuladas. E outra coisa interessante, discipulado não é à distância, não funciona. Você pode estar aqui dentro dizendo que é um discípulo, mas se você não está perto de alguém aprendendo, você não está sendo discipulado. Porque discipulado começa com a aproximação. Mateus 5. Jesus, vendo as multidões, aproximaram-se quem? Os seus discípulos. Então, discipulado funciona a partir da aproximação. Não é na distância. Você pode estar no G100, numa célula, numa IL, uma igreja no lar, um grupo caseiro, mas se você não tem aproximação com alguém para você aprender, você não está sendo discipulado. Deus já está falando ou não? Amém? Então posso continuar? Vou deixar Deus me usar, tá, amado? E aí, então, em 99, nós viemos para cá, junto com, na época, minha esposa, a quem eu fui casado 36 anos, tivemos 3 filhos, todos 3 nasceram no Rio de Janeiro, hoje já estão casados, e dessa parte eu tenho 3 filhos e 6 netos. Eu sei que não parece, não se assuste, você não achou que eu já teria netos, né? Um menino desse, magrelo, né? Diz que o magro não aparece que é velho, né? Só quando chega de perto. Muito bem, eu fui casado há 36 anos, e com a Marta, e quando foi em 2021, eu fiquei viúvo. Alguns de vocês, por certo, oraram por isso, por mim, né? Pedindo a Deus a cura da minha esposa, ex-esposa, mas aprove ao Senhor levar para Ele. E ali, dia 6 de janeiro de 2021, quando foi em março de 2021, vou repetir uma frase que eu falei aqui para marcar bem contigo. Não coloque ponto onde Deus coloca uma vírgula, e não coloque onde Deus coloca um ponto. Eu, naquela época, coloquei um ponto. Eu disse, bom, já fui casado, 36 anos, 3 filhos, neto, não quero mais casar não, vou seguir minha vida pregando o evangelho, vou viajar por aí, visitar as cidades aliançadas, as igrejas que a gente tem, não só no Brasil, fora do Brasil também. E daí, em março, dia 27 de março, Deus me falou na minha casa, eu estava no meu quarto, e Deus falou assim, estou te dando um presente. Aí eu pensei, Senhor, o Senhor está me autorizando a vender o carro? Porque eu cheguei a declarar para Deus mesmo que eu queria viver desse jeito. Deus não falou nada, se era vender o carro. Lá para as 4 e pouca da manhã, Deus me lembrou, em 2016, quando o Sérgio Franco, que é meu pastor, fazendo o casamento do meu filho, dizia para ele assim, eu vi, amado, eu não sou místico não, mas parece que desceu um rolo do céu assim no meu quarto, e nesse rolo eu via a cerimônia de casamento do meu filho, e o meu pastor falando para ele assim, a mulher é um presente de Deus para o homem. Quantos homens aqui dizem amém? Amém. E a mulherada fica tudo assanhada agora.
E eu entendi, então, naquele tempo, falei, Deus, o Senhor está dizendo que vai me dar uma mulher? Eu falei, eu não quero. E olha, irmãos e irmãs, peço até perdão às irmãs, mas eu fiz uma oração assim, Senhor, se possível for, passa de mim esse cálice. Sobretudo, ó, segunda parte da oração, eu fiz também. Seja feita. Porque um discípulo, amado, ele não se move pela vontade dele. Um discípulo se move pela vontade de Deus, pô. Jesus nos ensinou a orar falando o quê? Venha a nós, seja feita. Uma pergunta que eu faço. Quando é que alguém, ou melhor, quando é que o reino de Deus chega na vida de alguém? O reino de Deus chega na vida de alguém, amado, a oração responde a minha pergunta. Seja feita. Então, vou repetir a pergunta. Quando é que o reino de Deus chega na vida de alguém? Quando esse alguém começa a fazer a vontade de Deus. Então, às vezes o cara fica assim, peraí, mas está dizendo que o reino de Deus é de paz, de justiça, eu estou sem paz, está tudo injusto na minha vida, mas de repente você não está fazendo a vontade de Deus ainda. Pô. Deu para entender? E aí eu fiz essa oração, Pai, se possível for, mais uma vez peço perdão às irmãs, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, sobretudo, seja feita, Senhor, tá bom, a tua vontade. Foi assim a minha oração, dia 27 de março. Quando foi em junho, eu fui visitar um casal, que eu fui orar por esse casal, e lá eu conheci uma viúva. E eu fiquei assim, meio intimidado, né? Que eu achei a viúva bonita. Mas eu fui orar, né, gente? Eu não estava procurando nada, eu não queria ver nada. Aliás, eu tinha posto um ponto final no negócio. Conversa vai, conversa vem. Eu virei para ela, falei para ela assim, olha, ela estava muito deprimida, porque ela não estava conseguindo vencer o luto. E Deus me tirou do luto com 42 dias. 42 dias. 42 dias eu já estava livre do luto. Entreguei a Deus. E meus filhos também. E daí eu peguei e falei com ela, querida, aliás, eu nem falei querida, eu falei, minha irmã, você me faz um favor, você pode me dar o telefone do seu pastor? Porque ela veio de Natal, Rio Grande do Norte, visitar, esse casal que eu fui orar, era sobrinhos dela. E ela estava do Rio Grande do Norte aqui, que ela não queria vir para São Paulo, mas os filhos empurraram ela. Vai, mãe, vai que a senhora está ficando deprimida nessa casa, só vai morrer aqui dentro. Vai para lá, vai visitar a tua sobrinha, que é como filha para ela. Daí eu peguei e falei com ela, me dá o telefone do seu pastor, que eu quero ligar para ele, eu quero conversar com ele. Porque eu vejo que você precisa de muita ajuda, você precisa estar no meio da igreja, você precisa ser cuidada. E eu não sou a melhor pessoa para fazer isso, porque você tem um pastor. E eu não quis falar outras coisas, né? E aí eu liguei para o pastor, que ela me deu o telefone. Quando eu ligo para o pastor, eu falei assim, olha, aqui é o Fonseca. Ele falou, aqui é o Miller. Aí ele falou, Fonseca? De São Paulo? São Paulo. Eu sou o Miller. Eu sou sobrinho de Nereida e de Danilo, que você dá cobertura lá na Bahia. Lembra de mim, não? Você dizia que você só me viu uma vez por vídeo. Ô, Milha, tudo bem, rapaz? E aí? Milha de Nereida? Eu falei, rapaz. Então, rapaz, eu conheci uma irmã aqui em São Paulo, Jusileide. Eu não falei uma Leide, não, brincadeira. Hoje é uma Leide. É a Jusileide, e ela está precisando de muita ajuda, meu amado. Então, acolhe essa irmã, traz ela, ajuda ela e tal, não sei o quê. Bom, para resumir, amado, começamos ali uma amizade assim, em Deus. E hoje estamos casados, está ali, ela ali. Vem cá, meu amor, rapidinho. Eu sei, ela fica vermelha, mas pode ficar vermelha, azul, verde, amarela. Vem, minha flor. Eu contei para a Ju para contar a parte dela
que o povo precisa saber também. Então, Ju, leva o microfone, Ju. Olha o microfone aí, Juju. Olha o microfone. Tem uma parte que vocês vão conhecer também. Ai, Jesus. Tem certeza, Marcão? Misericórdia. Bom, aí nesse tempo aí, nesse dia, calma que você vai falar aqui, a gente deixa a mulher falar, né, irmão? Nesse dia, então, começou ali uma amizade. Eu procurei meu pastor, sujeitei a ele. Falei, olha, eu conheci uma viúva assim, assim e tal. E ele falou, fica na tua aí, meu, fica no teu canto aí. Cuidado com os teus sentimentos, você está muito frágil e tal, não sei o quê. Não, mas não estou nem pensando nesse negócio, cara. Mas quando eu contei para ele do dia que Deus falou que ia me dar um presente, né? E aí ele já ficou meio assim, né? Mas falou, vamos orar, se Deus tem alguma coisa para você, Deus vai trazer, né? E se for Deus mesmo, você vai ser alguém até de longe, você nem alguém daqui do meio, logo do Rio Grande do Norte, né? Bom, começamos a desenvolver essa relação, essa amizade, e eu vou encerrar essa parte para deixar ela falar. E aí, o meu pastor falou para eu buscar de Deus uma convicção, e Deus me deu uma palavra, um dia. Porque eu falei para ela, eu liguei para ela e falei assim, olha, segue aí com o teu pastor, eu vou seguir aqui com o meu pastor, não me liga mais, não me mande mais mensagem, fica na tua que eu fico na minha e está tudo certo. Se um dia Deus falar alguma coisa, a gente volta a desenvolver uma amizade. E foi assim que foi feito. Só que aí Deus falou, amado. Aí Deus falou. Eu estava em casa lendo a Bíblia. É importante ler a Bíblia, tá, amado? Porque Deus fala através da Bíblia. Eu estava lendo a Bíblia, eu tinha acabado de ler Provérbios, eu costumo ler durante o ano todo a Bíblia. Inclusive, estou terminando hoje o Novo Testamento em 50 dias. Estou incentivando você a ler. Deus está falando ou não está falando? Amém. Leia a Bíblia, tá, amado? Para de ler esse negócio que está aí na internet. Vai ler a Bíblia, que Deus fala contigo na Bíblia. E aí eu peguei, lendo a Bíblia, eu tinha terminado de ler Provérbios. E eu falei, o que eu vou ler agora, Senhor? O que o Senhor quer falar comigo através de qual livro? Aí não veio nada, né? Aí eu peguei e falei, então eu vou ler Eclesiástico. E comecei a ler às 2 e pouca da manhã, quando era às 4 e pouquinha da manhã, eu estava no capítulo 9. E lá no capítulo 9 diz assim, desfruta a vida com a mulher que você ama. Porque esta é a recompensa que você receberá por tantos anos de trabalho. Aí eu parei e falei, não estou amando ninguém. Mas tem alguém que se aproxima disso? Aí o Senhor me fez lembrar dela. Aí eu liguei para o meu pastor, no outro dia. Ô Franco, seguinte, cara, você falou para ter convicção. Julga essa palavra se é de Deus. Ele, cara, é de Deus. Eu falei, meu Deus do céu. Aí ele me abençoou para a gente poder desenvolver uma amizade. Ela lá no Rio Grande do Norte, eu aqui, em São Paulo, e já indo morar em Brasília, porque Deus já tinha falado comigo em março também, que Ele ia me levar para morar em Brasília para cuidar da igreja lá. E nesse processo de conversar com ela, pergunta aqui, quantos anos você tem? Você faz aniversário que dia? Quantos filhos você tem? Aí ela falou, eu faço aniversário dia 27 de março. O dia que Deus falou que ia me dar um presente. Aí eu parei assim, ai meu Deus, até me arrepio de novo. Falei, ai meu Deus do céu. Ai Jesus. Ai Jesus. 27 de março. Então, de verdade, Deus consumou e cumpriu a sua palavra. Não era ponto, era vírgula. Amém? E acabei ganhando um presente de Natal. Porque já que ela é de Natal, Rio Grande do Norte, eu brinco com ela e falo assim, que não é bem um presente, é uma lembrancinha, porque ela é pequena. Vai, minha filha, salve os irmãos aí. Graça e paz de Jesus seja com todos vocês. Então, assim, é um prazer, uma honra muito grande estar com vocês aqui nesse momento. Então, assim, eu vou resumir um pouco. Eu fiquei viúva, eu fui casada há 32 anos, tenho 2 filhos e 3 netos. E 14 de dezembro de 2020, eu fiquei viúva.
Aí eu estava num luto muito profundo, né? E tive um casamento assim muito bom, graças a Deus. Meu marido era um homem de Deus, que deixou um grande legado. E eu, nesse tempo de luto, né, quando foi mais ou menos em março, por aí, eu estava lavando a garagem e o Senhor começou a falar comigo ali. Passou uma senhora que eu nunca tinha visto. Ela falou assim, eu fiquei sabendo que o senhor nessa casa, ele faleceu. Aí eu, foi. Aí ela falou assim, era seu pai? Eu disse, não, era meu esposo, porque o meu esposo, ele era mais velho que eu, 21 anos. Quando eu conheci ele, eu tinha 16 e ele tinha 37. Então, aí ela falou assim, aí ela foi embora, aí ela volta. Ela falou assim, Deus falou para mim, dá um recado para você. O Senhor, ele tem um segundo casamento para você. E o Senhor tem pressa. Aí eu olhei assim para ela, né? Eu disse, minha irmã, eu não quero mais me casar. Eu sou feliz, tenho o Senhor, tenho minha família, a vida que segue. Eu sou casada com o Senhor. Aí ela falou assim, mas não é você que quer. O Senhor fala assim, sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra onde te mostrarei. Aí ela falou, aí mais uma vez eu disse, mas minha senhora, eu não quero me casar. Aí ela falou assim, olha, você só obedeça. Você... Tem mais, o Senhor manda te dizer que essa pessoa que Ele está preparando para você, ele é um pastor. E ele é de longe. Aleluia! Olha. Glória a Deus aí, irmão! E esse pastor, você viu falar na Bíblia que diz que Jesus, foi essa expressão que ela falou. O Senhor não tinha formosura nenhuma, a não ser o caráter, a beleza. Até Deus falou que eu sou feio, gente. Pelo amor de Deus. Aí ela foi embora. Aí quando foi em junho, que eu estive aqui em São Paulo, em Osasco, eu vim visitar minha sobrinha, conheço o Gerson. Conheci ele dia 27 de junho, aí no mesmo dia, conheci na segunda-feira, na quarta-feira, retorno para Natal. Passou-se alguns dias, tudo que eu ia fazer, eu, naquele momento difícil, de luto, me lembrava da mensagem dele, que ele fazia alguns vídeos, postava lá, relacionado ao luto, a libertação do luto, e eu me lembrava daquilo ali. Só um parênteses, minha filha. É importante você atentar, amados, que às vezes a dor que você estava vivendo vai ser um momento chave de Deus de usar a sua vida. E às vezes você fica tão preocupado com a tua dor, com o teu sofrimento, que você impede o agir de Deus na vida de alguém. Atente para isso. Amém? Só um recadinho. Então, eu vivendo esse momento difícil de luto, né, vivendo minhas guerras e tal. Aí sempre eu me lembrava dessa mensagem dele, aquela mensagem que motivava, né, olhar para o Senhor e depender do Senhor em todas as coisas. Porque quando uma mulher fica de luto, o mundo cai. É uma responsabilidade sobre ela. Mas ali eu começava a olhar para o Senhor, me lembrar da mensagem, olhava para o Senhor e crendo que o Jesus, ele era meu tudo, ele que me sustentava, ele era meu marido, ele era meu pai. E que o Senhor era tudo para mim. Então, aquilo ali, eu ficava animada, eu me animava. Aí, outras vezes, eu me lembrava dele, outros os dias. E eu começava a dizer, Jesus, por que eu estou me lembrando desse pastor agora, Senhor? Senhor, por que eu estou me lembrando desse pastor, Jesus? Não é possível eu estar me lembrando desse pastor. O meu esposo faleceu, não está nem com um ano, Senhor, estou me lembrando, Deus, misericórdia, Senhor, guarda a minha mente, eu quero ser santa, Jesus. Afasta de mim esse cálice, Senhor, mas que seja feita a sua vontade. E de mais a mais, você falava, né? E aí, eu levava para a minha discipuladora, né? Que eu creio muito no discipulado, no abrir vida, de compartilhar. Levava para ela, para o meu pastor, e ele sentava, chorava, e eu falava desse sentimento que eu me lembrava.
Aí passou um certo dia, lembrei novamente. Eu corria para lá, abri coração, pedi oração. Aí quando foi um certo dia, eu estava lá no espelho fazendo. Acho que é importante você dizer que você falava para Deus que é de mais a mais, Senhor. Ele é muito... Sim, aí um certo dia eu estava lá no espelho fazendo minha sobrancelha. Me lembro do Gerson Fonseca novamente. Aí eu, Jesus, por que eu estou me lembrando desse homem? Senhor, misericórdia de mim. Jesus, eu tenho o Senhor, eu tenho minha família, Deus. E além do mais, Jesus, eu acho esse homem tão feio. Está curada, está curada. Só que nesse momento, quando eu falei, Jesus, eu achei ele tão feio, eu ouvi uma voz. E aquela voz falou em alto som. O homem vê a aparência, mas eu vejo o coração. Toma. Aí, Aleluia. aí então eu fiquei assustada pelo que eu ouvi. Eu olhei para trás e digo, meu Deus, será que é meu filho que eu falei assim? E ele ouviu, eu olhei para trás, para ver se era meu filho, não era. E o Espírito Santo de Deus falou assim para mim, você é incrédula, você não crê que eu falo? Aí, nesse tempo, eu fiquei sensível e levei essa palavra, né, para os meus pastores. E ali, a partir dali, nós fomos orar. E Deus nos uniu pelo um propósito. E hoje nós estamos aqui, servindo ao Senhor, aqui nesse Brasil, em São Paulo. E sou apaixonada por Jesus. Larguei tudo pelo Senhor. Deixei meus filhos, meus netos. Tudo que eu queria era ser mãe de uma filha, mas o Senhor me deu 2 noras. Eu disse, Jesus, mas eu queria uma filha, uma neta. E a minha nora ficou grávida. A primeira gravidez veio um menino, um netinho, Samuel. E a segunda nora deu uma notícia, quando eu estava relacionando com ele, que estava grávida. E seria uma menina. Eu disse, Jesus, tudo o que eu queria era uma filha, e hoje eu tenho minhas 2 noras, e agora o Senhor está me dando uma neta, e a minha neta vai nascer 1 semana depois, eu estou indo embora. Jesus, o que é isso? Mas o Senhor falou, né, aquele que não deixar pai, mãe e filhos, esses não podem ser meus discípulos. Então, tudo é pelo Senhor, tudo é por Ele. E estamos aqui, obedecendo o ID do Senhor. Amém. Obrigada. Entrega lá, meu amor. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. João 14, de 1 a 3. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Efésios 5, 15 a 17. Amém, amados? Queridos, nós estamos vivendo tempos difíceis, mas o que está mais difícil, na verdade, é porque os homens vivem buscando fazer a sua própria vontade, e não a vontade de Deus. E essa conta nunca vai fechar, de você querer seguir a Jesus fazendo a sua própria vontade. Essa conta não fecha. Por que não fecha? Porque Deus não compactua com isso. A segurança da sua vida está em você viver no centro da vontade de Deus.
e não da tua própria vontade. Porque nós não podemos desprezar o que Deus em Cristo Jesus fez por nós de maneira assustadora, de maneira revolucionária, porque nós não éramos amigos de Deus. Porque o pecado entrou no mundo, o pecado entrou no homem, e o homem se desviou da vontade de Deus, se desviou do reino de Deus, e passou a viver uma vida para si mesmo. Nós éramos inimigos de Deus. Mas Deus restaura a nossa amizade com Ele, através de Jesus. No livro de Efésios, no capítulo 2, livro de Efésios, no capítulo 2, no verso 1, ele diz que ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Se você for seguir a partir do verso 11 do capítulo 2, vai dizer, portanto, ou seja, já que ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, lembrai-vos de que outrora vós gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos, na carne por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, ou da comunidade da graça, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, amados, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, que parede era essa? A inimizade. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela o quê? A inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Amém? Precisamos entender, basicamente, que viver o reino de Deus é viver ou fazer a vontade de Deus. Para isso, é necessário o arrependimento. Arrependimento de quê? Mudança de direção de quê? Da tua independência. Porque você pode ser batizado sem ter se arrependido? Pode. Mas não nasceu de novo. Porque o novo nascimento, ele está composto de arrependimento. Arrependimento de quê? De viver fazendo a sua vontade. E entregar o governo da tua vida nas mãos do Senhor. E quando você entrega o governo da tua vida nas mãos do Senhor, Ele segue escrevendo a tua história. Talvez você colocou ponto final, porque quem está escrevendo é você mesmo. Mas se você buscar ao Senhor, Ele vai conduzir você, porque a palavra de Deus diz que Deus fará caminho onde não existe. Ele abre caminho no ermo. E ainda que você passe, como eu, como a Ju, no vale da sombra da morte, não temerás, porque o Senhor estará contigo.
É Ele que garante. Agora, você também tem que dar a sua garantia. A garantia dele é governar sobre você. A tua garantia é estar rendido a Ele. É pegar todo os teus sonhos, todo o teu desejo, todos os teus projetos, todos os teus planos e falar, Senhor, toma, é teu. Seja Senhor da minha vida. Mas isso é muito sério. Eu gostaria de ter muito tempo para falar mais sobre esse assunto, até ensinar no temor do Senhor. Mas olha só, você acredita que na Bíblia não há nenhum texto dizendo que Jesus é Salvador e Senhor? Sabia disso? Não há nenhum texto dizendo que Jesus é Salvador e Senhor. Todos os textos que conjugam essas duas ações, senhorio e salvação, está senhorio na frente. Eu poderia citar aqui vários textos para você, vou citar um básico que muito conhece, Romanos 10, versículo 9 e 10. Senhor e Salvador. Por que não há nenhum texto dizendo que Ele é Salvador e Senhor? Por que dos textos todos, quando se refere a essas duas ações juntamente, Senhor está na frente e Salvador depois? Sabe qual é o meu entendimento? Não sei se é o teu. Que não há salvação sem senhorio. Então você pode até ter se batizado para fazer parte da comunidade da graça, mas se você não se arrependeu de verdade, você vai só fazer parte daqui da congregação, mas não do reino de Deus. Porque do reino de Deus, Jesus tem que ser Senhor da sua vida. E o pastor não tem controle disso. Nós, pastores, não temos controle disso. Não tem como a gente medir isso. Só você e Deus podem medir isso. Então é uma decisão que você tem que tomar assim, de casar com Deus, realmente. E como é que você casa com Deus? Renunciando, negando a sua vontade para fazer a vontade de Deus. Eu tenho conhecido pessoas que estão no luto ainda até hoje. Sabe por quê? Porque elas dizem, casar eu não caso mais. Mas nem orou para ouvir Deus. Está sozinha, por que é, pô? Porque de repente a vontade de Deus para a tua vida não é essa. Aliás, a Bíblia diz que é melhor serem dois do que um. Aliás, o primeiro não da Bíblia, não é bom que o homem esteja só. Eu não estou dizendo que você tem que sair por aí casando, procurando, não. Mas vai orar. Vai submeter sua vida a Deus. Rende o teu espírito, rende a tua alma. Rende teus desejos, teus sentimentos, teus prazeres, tuas vontades, teus sonhos, teus planos. E você vai ver o governo de Deus sobre você. E olha, amado, onde Deus governa, não tem capeta que fica, não tem doença, enfermidade, tem nada. Ainda que você esteja no meio de uma enfermidade, quando eu digo isso, ainda que você esteja no meio de uma enfermidade, Deus vai usar isso para glorificar o nome dEle. Porque Deus faz assim. É isso que eu tenho experimentado na minha vida ao longo desse tempo. Ele restaurou a nossa amizade. Fomos reconciliados com Deus. E o homem só é reconciliado com Deus quando nasce de novo. Isto se dá pela graça mediante a fé, gerada pelo arrependimento para a obediência. Vocês que se batizaram, vocês desceram as águas. Avalie teu coração. Se você de fato está arrependido, Deus vai conduzir você num caminho novo. Não tenha dúvida disso. Mas esse caminho novo é um caminho de rendição. É um caminho de entrega. É um caminho de morte. Jesus chama você, vem morrer comigo. Ele está te chamando. Porque quando ele manda tomar a cruz, o que ele está dizendo? Vem morrer comigo. Amém ou não? Está claro isso? Então, com o batismo, nós fomos batizados em Cristo, no seu corpo. Quando nós somos batizados nas águas, nós somos batizados em Cristo, e Cristo é a igreja é o corpo. Por isso você não pode ser um membro solitário, sozinho. Você tem que ter alguém para te acompanhar. Aliás, o ditado chinês diz que quem anda sozinho está em péssima companhia. Você acredita nisso ou não? Você diz amém a isso ou não? Quem anda sozinho está em péssima companhia.
Fomos reconciliados com Deus, é verdade, mas fomos reconciliados também com o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo é a igreja, discipulado, relacionamento, amizade. Você precisa ser amigo. Você precisa ser amigo de alguém. Presta atenção no que eu estou falando. Você precisa o quê? Ser amigo de alguém. Sabe um grande equívoco que muita gente está se frustrando com as amizades? Porque muita gente está procurando ter amigo. A Bíblia não manda você ter amigo. A Bíblia manda você ser amigo. É diferente. Porque querer ter amigo pode estar baseado, fundamentado ainda no egoísmo. Naquilo que o outro pode te oferecer. Agora, decidir ser amigo de alguém é você decidir não viver para você mesmo. Isso é amor. Então comece a caçar alguém aqui dentro para ser amigo dele, pô. Você vai ficar esperando o pastor te ungir, você já está ungido e enviado. Amém, Marcão? Você já está ungido e enviado. Para quê? Para ser amigo de alguém. Por quê? Porque você já foi reconciliado com Deus na tua amizade. Então você já tem a essência, você já tem a base da verdadeira amizade. Porque em Cristo você foi conquistado. Para quê? Para conquistar. Eu e Ju, foi muito bom, porque a gente começou com amizade. Eu lembro quando Deus me deu a palavra, eu falei, tá bom, já que o senhor quer, então faz o seguinte, me dá essa mulher que eu vou cuidar dela. Tem que ser homem também, tem alguns jovens aí que, sei lá, está passando na frente, Deus está enviando e o cara está cego. Deus está falando ou não? O amém foi fraco agora. Enfim, amados. Ser amigo. Ser amigo é uma escolha. Bota óculos, tira óculos. Ser amigo é uma escolha. Eu falei que eu tenho 3 filhos, né? E 2 filhas que eu tenho, eu sei que é só lá em casa que acontecia isso. Aqui na casa de vocês não acontece, não. Elas só viviam brigando, as 2 filhas. E filha de pastor, né? Que não tem nome, né? Filha de pastor. Mulher de pastor. Elas só viviam brigando. E eu já usei a vara já várias vezes. Porque vara é bom. Vara da infância, da juventude é de goiabeira, bem comprida. Para dar nessa parte carnuda aqui, que não deixa, não mata. Deus já fez essa parte carnudinha para isso mesmo. E aí a gente tentou de tudo, mais nada. Então decidimos orar a Deus, decidimos orar a Deus. Começamos a orar, Senhor, o que eu faço com essas meninas, Senhor? Eu não sei mais o que eu faço. Algum pai já vive esse dilema, ou já viveu? Fala assim, Senhor, eu não sei o que eu faço com meus filhos, Senhor, eles brigam demais. Um dia Deus nos socorreu, a gente orou e Deus socorreu a gente. Aí eu chamei as 2, sentei assim, falei assim, olha, eu já descobri por que vocês brigam muito, não se dão bem. Eu falei assim, já, pai, o que é? É que vocês são irmãs. E fui eu e sua mãe que falamos para você, que você é irmã dela e ela é sua irmã. Você não pediu para ser irmã. Porque irmão não pede, ele chega. Não é isso? Aí eu falei, agora, vocês não escolheram fazer parte dessa família. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês podem escolher ser amigas. Se vocês escolherem ser amiga uma da outra, vai funcionar. E para a glória de Deus, elas até hoje são amigas. Ajudam-se mutuamente. A briga delas hoje é confrontando uma a outra em amor. Não é mais no sentido de cobrança, de ira, não. É de cuidado. E essas coisas, essa relação acontece na vida da igreja. Então, você não escolheu para nascer nessa igreja. Pô. Alguém aqui escolheu nascer nessa igreja? Não, você ouviu uma mensagem, creu, entregou a vida, foi batizado, agora você faz parte da comunidade da graça, a igreja de Jesus. Eu até falo assim para o Marcão, a comunidade da graça com letra minúscula. Porque com letra maiúscula eu também faço parte.
é toda a igreja de Cristo na terra. Eu falo isso com muito temor e carinho. Mas muito bem, você pode escolher ser amigo de um irmão. Você está num G100, está numa célula, está numa igreja na casa, é de propósito que foi feito isso. Para quê? Para você ali ser amigo de alguém. Amém? Está claro isso também, não está, amados? Eu estou correndo aqui por causa do tempo. Muito bem. Com o batismo, fomos batizados em Cristo, no seu corpo, para vivermos em comunhão, no desenvolvimento da amizade entre irmãos. Discipulado, amados, não é alguém mandando em alguém. Discipulado é amizade sendo exercitada em sujeição. Amém? Em sujeição. E se sujeitar, a sujeição é a primeira filha da humildade. Porque a humildade, ela é a mãe de todas as virtudes. E a humildade, ela gera submissão. Isso é lindo. Então, você se submeter a alguém é um exercício de humildade. Revela que você tem uma paternidade, você é filho de Deus. Porque só Deus é humilde, não há homem humilde, mas Deus é humilde. Então, escolher ser amigo de alguém, sujeitar a vida, é exercício de humildade. Então, escolha ser amigo de alguém. Não espere que alguém seja seu amigo. Não exija que alguém seja seu amigo. Pode parecer contraditório o que eu vou dizer. Não busque ter amigos. Busque, em primeiro lugar, ser amigo de alguém. Está claro ou está confuso, mano? Está simples, não está? Está simples. Muito bem. Em Cristo nós fomos reconciliados uns com os outros. Cristo desfez a inimizade, dando a vida por nós. Vou repetir a frase. Cristo desfez a inimizade, dando a vida por nós. A amizade, amado, é aquela que damos a vida pelo outro. Agora preste atenção aqui no que eu escrevi hoje à tarde para falar com vocês. Dar a vida pelo outro não é morrer pelo outro. Morrer no sentido real. Alguém vai atirar alguém, tu se lança na frente para morrer no lugar do outro. Não. Quando a Bíblia fala de dar a vida pelo outro, é como Jesus. É abrindo mão da sua razão. Difícil, hein? Muita gente confunde direito com justiça. Vou explicar devagar que é para não dar cãibra no teu cérebro aí. Muita gente confunde direito com justiça. Aliás, nós somos incentivados a brigar pelo nosso direito. Ao passo que Jesus nos chamou para fazermos justiça. Vamos pegar um exemplo na Bíblia? Vamos lá. Vamos devagar. Maria, com aproximadamente 17 anos de idade, 16 anos, 17 anos de idade, apareceu grávida. Ela já era desposada de José. O que dizia o direito? Se uma mulher aparecesse grávida, o que dizia o direito? Que deveria ser apedrejada. Esse era o direito. José teria direito de apedrejar Maria? Sim ou não? Sim. Mas ele apedrejou? Não. Então ele fez justiça. Ele não lutou pelo seu direito. Por que tu vive lutando com a tua mulher, com o teu marido, pelo teu direito? Busque fazer justiça. E não lutar pelo direito. Aliás, amado, vou contar uma coisa para você que eu aprendi. Você só tem direito para poder abrir mão dele. É verdade. Você só tem direito para você poder exercitar a humildade e a renúncia.
Porque quando você exercita a humildade e a renúncia, você se parece com Jesus. Ou você não quer se parecer com Jesus? O que diz lá Romanos 8, 28 e 29? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Portanto, os que dantes conheceu, também os predestinou para sermos conforme a imagem de Jesus Cristo. Você foi chamado para ser parecido com Jesus. Em tudo, Jesus fez a vontade do Pai, não fez a sua vontade. Quer se parecer com Jesus? Comece a fazer a vontade do Pai. Abra a mão do seu direito e faça justiça. Queridos, se José fizesse valer o seu direito, a justiça não existiria. Por que não? Porque ela estava dentro de Maria. Ele ia matar ela. Ia morrer a justiça junto. Mas graças a Deus, que Deus encontrou alguém que abriu mão do seu direito e logo a justiça nasceu e nós fomos alcançados por essa justiça. Tremendo isso. O tempo passou, Jesus nasceu, cresceu, lá na frente, os fariseus chegaram para Jesus tentando pegar ele e falaram assim para ele: Senhor, nós pegamos uma mulher em adultério. O que nós devemos fazer com ela? O que Jesus respondeu? Ele responde com uma pergunta primeiro. Lembra? O que diz o direito? O que diz a lei? Jesus perguntou para eles. Eles responderam na ponta da língua. O nosso direito diz que nós temos que apedrejar. Aí Jesus falou, bom, então quem não tiver pecado, se gritar pega ladrão, não fica um, meu irmão. Carioca não podia deixar passar essa, né, cara? Ô bicho sem vergonha carioca. Jesus, então, falou, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Mas ali tinha alguém que poderia tacar pedra naquela mulher? Tinha, pô. Jesus. Ele não tinha pecado. Pô, então Jesus quebrou a lei, amado. Jesus não obedeceu a lei. Por que Jesus não obedeceu a lei? Você já parou para pensar nisso, não? É claro que Jesus não desobedeceu a lei, né? Porque assim, toda lei, ela precisa ser superada com uma outra lei. Por exemplo, o que aconteceu? Eu quebrei uma lei, a lei da gravidade. Pode pegar, querido, por favor. Eu quebrei uma lei, certo? Aqui tem uma lei da gravidade. A partir do momento que eu soltei isso aqui, caiu. Para você não quebrar essa lei e você viver essa lei sem ter dano para ninguém, você precisa de uma outra lei. Qual é a outra lei que pode sustentar essa caneta? A lei da aerodinâmica. Não estudaram não, né? Mataram a aula, né? Jesus não quebrou lei nenhuma. Ao contrário, ele viveu uma lei que superou a lei do direito. E a lei que supera a lei do direito é a justiça de Deus. O amor dele que nos constrange, nos alcança e nos livra da escravidão da lei do pecado. Tremendo isso. Isso é maravilhoso. Então, para você desenvolver uma relação verdadeira em Cristo Jesus, você precisa abrir mão do seu direito, abrir mão da sua razão. Para quem gosta de frase de efeito, vai uma para você aí. O amor abre mão da razão. E se você não abre mão da razão, porque você só tem direito e razão para poder ter o poder de abrir mão. Esquece disso não. E governar em toda e qualquer situação. Se você abre mão da razão, o amor prevalece. E se você não abre mão da razão, nem do direito, sabe o que vai acontecer? Tu vai ficar cansado.
Porque tem duas coisas que cansam a gente. Duas. A primeira é você tentar fazer aquilo que só Deus pode fazer. Já tentou convencer tua mulher que você está certo e ela está errada? Misericórdia, cara. Só Deus pode convencer esse negócio. O contrário também é verdadeiro, tá, amados? Já tentou, minha irmã, convencer teu marido que você está certo e ele está errado? Cansa, cara. Dá vontade de divorciar logo. Não, passa na cabeça, né? Você tem que lutar para resistir, dizer não, mas passa. E a outra coisa que cansa a gente é você tentar fazer algo sem Deus. Por isso que nós fomos reconciliados com Deus, para no desenvolvimento da amizade com Deus, nós podemos caminhar numa vida de triunfo e glória, onde o nosso Deus é glorificado. Bem como nas nossas relações. Porque se temos amizade com Deus, podemos ter amizade uns com os outros. Quando o Marcão falou aqui que a nossa relação é uma relação de luz, é verdade, de transparência. Eu não poupo meu amigo, não, nele me poupo. Está errado, Marcão, não é por aí, ó. Cuidado, pá. Porque o amor se expõe. Eu amo esse negão, com todo o respeito. Vai me processar não, hein? Mas eu amo esse negão, com muito amor e carinho. Amém? Então, queridos, não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Agora, é impossível você ser amigo de Deus sem ser amigo de alguém. Porque uma coisa vai te levar a outra. Então, Deus nos colocou como igreja, não é para a gente vir aqui só fazer culto. Culto litúrgico. É para nós sermos amigos uns dos outros. Cuidar uns dos outros. E cuidar numa vida de comunhão. Ó, amados, você sabe qual é a base da verdadeira amizade? Eu gostaria de ficar aqui a noite toda falando com vocês. Eu gosto de falar esse assunto, é bom demais. Eu aprendo muito ouvindo essas coisas. Mas a base da verdadeira amizade, amado, é uma vida de transparência. É uma vida de sinceridade um com o outro. Jesus disse assim, ó, eu não chamo mais vocês de servos. Eu chamo vocês de amigos. Porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas o amigo sabe. E eu não tenho escondido de vocês, eu não tenho segredos com vocês. Eu conto para vocês tudo aquilo que é do meu pai. Tem mulher que não sabe quanto o marido ganha. Tem amizade nisso aí? Tem não. Tem marido que a mulher não sabe quando ele é tentado na rua, por exemplo. Aí dele se falar, meu Deus. Mas a relação tem que ser desenvolvida num ambiente que isso possa ser acolhido. Em amizade. Porque assim, se você, minha irmã, não abre espaço numa amizade com teu marido, para poder ajudar ele suficientemente até para ele abrir o coração dele com você, ele começa a mentir para você, pô. Ele vai mentir, pô. Você vai, tudo bem? Ele fala, tudo bem. Já mentiu. Aí é trevas. Se é trevas, não é luz. Se não é luz, não há comunhão, porque 1 João capítulo 1, versos 5 a 7, o que diz? Esta é a verdade de Deus, porque Deus é luz, nele não há trevas nenhuma. Se dissermos que andamos com ele na luz e mentimos, nós não estamos andando na luz. Mas se andarmos na luz, é uma condição. Como na luz ele está, mantemos a comunhão uns com os outros. Então é falso, amado, a gente se reunir e não termos transparência uns com os outros. É falso nos reunir e não sermos sinceros uns com os outros. Aí nós estamos em trevas. Se estamos em trevas, não há comunhão. Igreja não é só reunir na casa. Igreja é um ambiente de desenvolver amizade. E uma das virtudes da amizade
é transparência, é luz. Amém? Bom, eu vou parar por aqui por cada hora, mas vamos orar ao Pai, deixar que o Espírito Santo siga trabalhando. Acho que eu usei muito tempo de vocês e vocês já estão cansados. Vamos orar? Vamos orar ao Papai? Eu creio que é isso que o Senhor quis falar conosco. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Que texto lindo. Queria só bater mais uma vez num prego aqui, para encerrar, que a amizade é aquela que damos a vida pelo outro. Dar a vida pelo outro, mano, não é morrer pelo outro. É abrir mão da sua razão e do seu direito em favor do outro. Eu não estou dizendo que você tem que ser omisso, não. Tem que sentar, conversar, falar o que sente, o que pensa, com humildade, com respeito, com honra, mas não impor. Como é difícil para nós isso. Eu e minha esposa já tivemos uma DR um dia, com 2 anos de casado, já com DR, imagina o negócio. E aí, graças a Deus, o Senhor nos acolheu. Encerramos aquele dia sentado à mesa, um de frente para o outro. Falou, filha, isso aqui não pode mais, não é desse jeito. Porque a palavra diz assim, não é o que eu penso, não é o que eu acho, o que eu sinto. A palavra diz isso aqui. Tanto para você quanto para mim. Encerramos aquela conversa ceando juntos. Que coisa tremenda. Como Deus é bom e Ele nos sustenta nas suas verdades, na sua palavra. A amizade é algo que está no coração de Deus. Ele desfez toda a inimizade, derrubando o muro que havia de separação. Eu não sei se aqui alguém está assim, está entre você e ele, entre você e ela, existe um muro. Esse muro já foi quebrado, mas você tem que derrubar ele hoje. Em nome de Jesus. E buscar ser amigo de alguém, para ajudar esse alguém a viver o reino de Deus. Amém? Você pode ficar de pé?